amigo vascaíno, antes do jogo ou dos jogos do Vasco, reviravolta completa na situação envolvendo Gustavo Cuejá e o Juan Esforza. A gente vai explicar para vocês o que aconteceu na parte da tarde. Vamos falar aqui também sobre a situação aí de outros reforços. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o Alexandre Matos segue firme e forte aí no mercado. E vamos aqui efetivamente falar sobre os jogos de hoje. O jogo que acontecerá às 20h30 aqui no Rio de Janeiro contra o Sampaio Corrêa, e o outro jogo que será a despedida do Vasco no Uruguai, termina a pré-temporada, onde o Vasco, mais tarde, às 21h30, encara o Desportivo Maldonado. Então, eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos falar aqui sobre os dois jogos, né? O Vasco da Gama definido. Vamos começar falando aqui sobre o Campeonato Carioca. É muito importante o Vasco vencer. O Vasco vencendo chega a 2 êxitos aí na competição, chega a 6 pontos, né? E o Vasco entrega aí para a equipe titular da melhor forma possível. O Vasco já está definido aí, o jogo que acontece aí de 20h30 lá em Saquarema, onde você poderá assistir pela Band Esportes e também pela Gold aqui no YouTube. Então vamos lá, vamos colocar aqui o time do Vasco da Gama. O Vasco repete o mesmo time que venceu o Boa Vista, tá? Vasco com Raus no gol, Miranda Capasso, Zé Vito e Leandrinho, Rodrigo Matheus Carvalho, Barros de Luca, Aureliano e Paixão. Esse é o time aí do Vasco da Gama. Boa sorte ao nosso treinador William Batista, treinador aí do Sub-20, tá? E o Vasco às 21h30, né, com transmissão da Star+, joga contra o Desportivo Maldonado, jogo que simboliza a despedida do Vasco do Uruguai e coloca término ali na situação inerente a efetivamente a pré-temporada. Então, o time do Vasco com muitas modificações. A gente coloca aqui para vocês o Vasco com 3 zagueiros, né? Só um momento, o Vasco com 3 zagueiros aí, a gente vai colocar para vocês. E o seguinte, né? Nessa situação aí que o Vasco vai jogar com 3 zagueiros aí, pegou a gente aí de surpresa algumas situações, né? O Vasco jogando ali, escalação do Vasco. Vamos lá. Léo Jardim, o Robert Rojas vai para o banco, então o Vasco joga ali com 3 zagueiros, né? O Bedel, João Vitor e o Léo Pelé. Os 2 laterais, o Paulo Henrique e também o nosso atleta, o Piton. Aí lá no meio-campo, o Vasco da Gama jogando com Jair, né, uma mudança aí substancial no meio-campo do Vasco da Gama, Paulinho e também o nosso Paê. E lá no ataque, o Vasco joga com o David e também joga com o Vegete. Então, o Vasco um 3-5-2 aí. Esse é o time do Vasco da Gama. Para dar mais liberdade aí para os laterais aí, o Paê tendo mais possibilidade de criar as jogadas do Vasco. Bom, é o seguinte, vamos começar falando aqui sobre reforços, né? Agora sim, a gente coloca aqui a informação para vocês sobre a situação do Gustavo Cuejá. O Al-Shabaab não liberou o Gustavo Cuejá. O Vasco fez de tudo. O Vasco fez de tudo para poder trazer o atleta, enviou a proposta, né?
O Gustavo Cuejá, a informação que a gente tem é que ele queria vir jogar no Vasco da Gama, ficou, inclusive, alguns dias aí sem treinar, sem se apresentar, e o Gustavo Cuejá pediu para ser transferido, só que o Al-Shabaab não aceitou aí a transferência do atleta. O Cuejá tem contrato lá até 2026. E a gente tem as imagens aqui do Cuejá voltando aos treinamentos hoje, né? Uma vez que as negociações não foram para frente, né? Tá aqui o Gustavo Cuejá. Bro, how are you? Cabezón. Aí você vê que a expressão dele também não está muito legal, né? O jogador queria vir, né? Porém, todavia, né, o Al-Shabaab pediu para que ele permanecesse. E o seguinte, né, ver como é que são as coisas aí. O jogador chegou ao ponto até de reduzir cerca de R$ 1 milhão para jogar com a camisa do Vasco. Mas o seguinte, vida que segue, é melhor você tomar um toco para uma mulher bonita do que para uma mulher feia, certo? E o Vasco foi atrás de um jogador muito bom, acabou não acontecendo. Bom, o seguinte, agora a gente fala aqui sobre o esforço, porque eu banquei aqui toda semana, certo? A notícia referente, o Vasco não tinha desistido do esforço. A negociação estava só em stand-by. Hoje surge já a informação que o Vasco retoma as conversações com o New One Boys pelo esforço, tá? Então, é essa situação aí. É essa situação. Então, o esforço, o Vasco retoma as conversas aí. O presidente, né, do New One Boys, o Inácio Astori, falou que não teve novidade ainda com relação a pagamento. Está tudo acertado, falta aí o pagamento. Até ali, nesse tripé aí, já tem a vontade do Esforza e já vê casa aqui no Rio de Janeiro, tem a vontade do Vasco e do New One Boys. Só falta o pagamento aí da 777 nesse caso aí, perfeito? E eu acho que, no fundo, a 777 ficou até contente dessa negociação do Gustavo Cuejá não sair, porque não fazia parte aí do perfil da empresa. Agora, esse jogador, sim, a 777 vai fazer de tudo aí, porque, cara, é um jogador que é 10 anos mais jovem do que o Gustavo Cuejá e que pode render tão quanto o jogador que vai estar aí na seleção da Argentina, que é titular aí de seleção olímpica. Bom, sobre a situação aqui do Lúcio Rodrigues, tá? A informação que chega é que ele está com duas propostas aí na mesa, certo? O Feyenoord não mandou uma proposta oficial, fez só uma sondagem pelo jogador, mas tem uma proposta aí com o River Plate, tá? O River Plate fez uma proposta formalizada pelo Lúcio. Tem a proposta aí do Vasco da Gama. Vamos aguardar para ver como que fica essa situação, uma negociação que é muito difícil para o Vasco, para o River ou para qualquer outro clube, porque não estão abrindo mão de 12 milhões ali de dólares, certo? Para poder liberar o jogador. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco deles, a verdade prevalecerá e o nosso pré-jogo será lá na Seita Vascaína. Até mais tarde. Valeu!